Então hoje é a quarta aula, né, de hermenêutica bíblica, e na semana que vem nós não teremos aula aqui, né? Todo mundo vai para o auditório lá, né, para ter a conferência, né, Vida Moderna. Então só vai ser daqui 15 dias que nós vamos voltar, nós ainda vamos dar né, daqui 15 dias. E no segundo período, como você já avisou, vai ser a prova. Então eu queria falar um pouquinho dessa prova. Vão ser 7 questões, né? Eu vou fazer a pergunta, vocês respondem. Cada questão vai valer 1 ponto. E depois eu vou apresentar um texto, né? Um texto da Bíblia, tirado da Bíblia, claro. E vocês vão fazer a análise com tudo aquilo que vocês aprenderam, certo? Então ela vai valer 3 pontos. Essa última questão, vamos dizer, a 8ª questão, né? Ela vai valer 3 pontos. Vocês vão fazer então uma exegese, né? Vão aplicando as regras todas da hermenêutica que vocês aprenderam, vocês vão fazer uma exegese desse texto bíblico. Combinado? Desde o primeiro, qual que é o primeiro mesmo? Qual o primeiro princípio da hermenêutica? Ah, ótimo, não esqueceram, né? E depois vai ter também, para ajudar a nota, como a gente sempre faz, nós vamos fazer também um trabalho. Vocês vão poder escrever à mão, não é? Nada de copiar e colar, né? Escrever à mão, sabe? O que eu aprendi na disciplina de hermenêutica bíblica. É sempre a mesma pergunta que a gente faz, né? Eu vou colocar isso para vocês não esquecerem, depois mais tarde, ou amanhã de manhã no máximo, eu coloco lá no WhatsApp dos teólogos, para que vocês possam saber direitinho. Você tem 15 dias para estudar, é bastante tempo, dá para ficar professor. Depois eu quero ver quem que vai se candidatar a ser o meu substituto aqui, né? Quem tirar a nota mais alta me substitui depois, combinado assim? Olha, todas as disciplinas que a gente dá, sempre alguém tira 10, né? Eu tenho que convocar o pessoal que vai tirar 10, né? Para poder depois me substituir. Tá bom? Combinado? Então, nós estamos estudando já os princípios gramaticais, né? Que faz parte dos princípios gerais. Então, ó, aliás, nós já estudamos os princípios gerais, todos eles, né? A regeneração, como nós falamos, a autoridade bíblica, a Bíblia é seu próprio intérprete, né? A interpretação das experiências pessoais, né? Os exemplos bíblicos, promessas bíblicas, contexto histórico e geográfico, que são 7 dos princípios gerais. E dos princípios gramaticais, na última aula nós estudamos, né? Tomar a palavra literalmente. E hoje nós vamos tomar a palavra no sentido do conjunto da frase. Entendeu? Então, tomar a palavra no sentido que indica o conjunto da frase. Cada palavra da Bíblia é importante, certo? E se você quer entender o que ela significa, você tem que pegar, né? Depois que você tentou o princípio primeiro, né? Que é o final daquela palavra, né? Exatamente o que ela significa. E se não deu certo, você tenta entender aquela palavra naquela frase, certo? Então, nós precisamos averiguar e determinar qual seja o pensamento especial que o escritor bíblico, se propõe a expressar naquela frase. Na linguagem bíblica existem palavras que variam muito de significado. Entendeu? Por exemplo, nós vamos dar o exemplo da palavra fé, né? Fé significa confiança, confiar, né? Fé, eu confio, tenho fé. Mas ela pode modificar um pouco esse significado de acordo com a frase. Por exemplo, fé pode significar crença, doutrina do Evangelho, como está aqui ó, em Gálatas 1:3. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. A gente não podia ler aqui esse texto assim, ó, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora o Evangelho que antes destruía. Não é o mesmo significado? É o mesmo significado. Então, fé, nesse caso, está falando a respeito da doutrina do Evangelho. Aquele que antes combatia a doutrina do Evangelho, hoje ele está anunciando. A própria palavra fé, né?
ela pode indicar, claro, convicção, dever cristão para com os irmãos. Um exemplo está aqui em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, a gente poderia dizer assim, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por convicção, por crença, por acreditar que é certo, né? Mas, e tudo que não é por convicção, né? Por acreditar mesmo, né? Sem dúvida, acaba sendo pecado. Outra palavra famosa, né? A palavra graça, né? Graça significa o quê? Favor. A pastora Luísa vive repetindo isso, né? Quero viver no favor de Deus, quero viver na graça de Deus. Favor, graça é favor, certo? Mas ela pode divergir de acordo com a frase que está inserida a palavra graça, né? Então ela pode significar, por exemplo, bondade, misericórdia de Deus. Efésios 2,8 é o nosso exemplo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente podia traduzir assim: pela misericórdia e pela bondade de Deus, nós somos salvos, sabe? Mediante a fé. Isso não vem de nós, né? Isso é dom de Deus. Não é o mesmo sentido? Vamos lá. Graça de novo. E graça pode ser também pregação do Evangelho, sabe? Ela pode significar pregação do Evangelho. Em Atos 14,3 está assim, ó: falando ousadamente no Senhor, o qual confirma a palavra da sua graça. Falando ousadamente no Senhor, o qual confirma a palavra pregada pelo Evangelho, a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho. Graça de novo, né? Ela pode significar bem-aventurança da vinda de Cristo, aquela esperança que Jesus tem, bem-aventurança, né? Então, em 1 Pedro 1,13, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. E esperar inteiramente nessa bem-aventurança, né? Nessa esperança que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Graça de novo, ensino do Evangelho. Em Tito 2,21, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, o ensino da palavra de Deus, o ensino do Evangelho, se manifestou salvadora a todos os homens. E doutrinas também do próprio Evangelho, né? Significado de graça. Em Hebreus 13,9, o que vale é estar com o coração confirmado com a graça e não com alimentos. O que vale é estar com o coração confirmado com as doutrinas que estão no Evangelho e não só com alimentos, com a palavra de Deus, né? Então, conclusão que a gente chega, né? Tomar a palavra no sentido que indica o conjunto da frase. É importantíssimo tomar as palavras no sentido em que o autor do texto bíblico está usando. Entender qual que é o sentido que ele está usando. E em muitos casos, as palavras não foram empregadas no seu sentido. Em todas aquelas exemplos que nós falamos, graça não era a favor. Ela era um pouco além, um pouco diferente. Isso é só para vocês não dormirem, né? Quem é adepto de acupuntura aqui? Ninguém? Funciona? A acupuntura funciona, tira a dor mesmo, né? Só não usar nessas horas, né? Então, o terceiro princípio gramatical é tomar a palavra no sentido indicado no contexto. Aí não é o sentido literal, não é só o sentido daquela frase, mas é todo o contexto, entendeu? Aquela palavra tem que ser, a gente tem que perceber qual o contexto daquela palavra, entendeu? E aí a gente vai conseguir entender o sentido daquela palavra naquele local específico. Então, às vezes, somente o conjunto da frase não é suficiente para compreendermos o sentido do texto ou das palavras. Nesse caso, precisamos também consultar todo o contexto, tudo que está em volta, os versos antes, os versos depois, o capítulo inteiro, às vezes até o livro inteiro, né?
para a gente poder entender o que aquela palavra está querendo dizer naquele contexto, né? Então, no contexto, nós achamos expressões, versículos, os exemplos, que nos esclarecem e definem o significado da passagem que está obscura, né? Aquela passagem que até então é obscura. Daí vamos lá, dar um primeiro exemplo. Em Efésios 3:4, pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que é mistério? O que o autor, o Paulo, está querendo dizer com essa palavra? Mistério, né? Então, aí a gente vai para o contexto e a gente percebe que seria a participação dos gentios no benefício do Evangelho. Por que nós chegamos a essa conclusão? Está aqui, ó. Em Gálatas 4:3 e de 9 a 11 está assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que é rudimento do mundo? A gente vai para o contexto, a gente pesquisa, tal, olha para cima, olha para baixo, tal, vê todo o texto, né? Daí a conclusão, que são as práticas de costumes judaicos, certo? Então tem que ler tudo em volta para você entender o contexto, o significado. Então, às vezes encontra-se uma palavra obscura aclarada no contexto por sinônimos, ou ainda por uma palavra oposta e contrária àquela que está obscura. Então tem que ler todo o contexto. Então, às vezes uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada no sentido restritivo, segundo determine alguma circunstância especial do contexto, ou melhor, o conjunto das declarações das Escrituras em assuntos de doutrina. Querem ficar acordado? Acho que eu fiquei meio complexado, porque a primeira aula tanta gente dormiu aqui, né? Que eu falei, eu não posso deixar o povo dormir de novo, né? É bem divertido, né? São propagandas, sabe, que não foram apresentadas no Brasil, são do exterior, né? Mas são bem engraçadas, né? Então, quarto princípio gramatical: consultar as passagens paralelas aonde a palavra analisada esteja em foco. Entendeu? Esse é o quarto princípio gramatical. Eu não sei para vocês, mas quando falo de gramática, para mim dá um sono danado, né? Entendeu? Se tem uma coisa que me dá sono é estudar gramática, né? Então, por isso que eu estou tão preocupado com isso, né? Então, mas, quarto princípio gramatical: as passagens paralelas aonde aquela palavra analisada esteja em foco. Hoje em dia, com essas versões assim da palavra de Deus, da Bíblia, né? Esses aplicativos, é fácil a gente procurar, né? Se você quiser uma palavra e você procurar o contexto em que aquela palavra foi aplicada, é só você escrever no celular, né, no computador, que ele dá todos os versos, né, todos os versículos onde aquela palavra foi pregada, sabe? Entendeu? Analisar isso hoje ficou muito simples, muito fácil. Antigamente era mais difícil, você tinha que ler toda a Bíblia, né? Para poder achar todas essas coisas. Mas hoje é bem tranquilo. E também me ajuda muito, né, esses livros que tem, os estudiosos da Bíblia, que já traz tudo mastigadinho para a gente, assim, sabe? Mas olha, um princípio importante, em 1 Coríntios 2:13b, a gente compara as coisas espirituais com as espirituais, certo? Coisas espirituais, para você entender o sentido das coisas espirituais, é só comparando com outras, né, que são espirituais, que estão todas escritas, né, descritas na palavra de Deus. Então essas considerações, né, fazem referência a uma outra que tenham entre si alguma relação ou trate de um modo ou de outro de um mesmo assunto. 2. Serve não somente para explicar algumas passagens obscuras, mas também para adquirir conhecimentos bíblicos exatos quanto a doutrinas e as práticas cristãs. Então, nesse sentido, nós temos os paralelos de palavras, né, os paralelos de ideias e os paralelos de ensinos gerais, né? Os de palavra que eu falei, que é muito simples, basta a gente fazer essa pesquisa, usando esse recurso que nós temos hoje nos telefones celulares, nos computadores, né? Paralelos de palavra. Quando não fica claro o entendimento de uma palavra, procura-se adquirir o seu verdadeiro significado consultando outros textos em que ela ocorre. A gente começa desde Gênesis, né? E vai até o final da Bíblia. Da palavra de Deus, onde que aquela palavra foi utilizada. Então é assim que a gente faz esses paralelos de palavras, né? Então, primeiro exemplo: trago no corpo as marcas de Jesus.
Gálatas 6,17, o apóstolo Paulo está afirmando: no meu corpo as marcas de Jesus, certo? Então, que marcas são essas? Nem o contexto, nem a frase parece mostrar. Então nós vamos fazer um paralelo de palavras, né? Então, a gente fica marcas, né? E daí em 2 Coríntios, por exemplo, está escrito assim: levando sempre no corpo o morrer em Jesus, falando da perseguição que Cristo, né, padecia, né, no caso. Então, fica mais claro ainda em 2 Coríntios 11, 24 e 25, aonde o apóstolo Paulo afirma que foi açoitado várias vezes. O apóstolo Paulo afirmou: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia expostos à fúria do mar. Então ele compara o que aconteceu com o Senhor Jesus, que foi barbaramente, né, açoitado, né? Então ficou com o corpo todo desfigurado. As marcas, né, que ficou nas mãos, nos pés, né, dos cravos, dos pregos, né, que foram usados para pregar ali na cruz, né? Então ele ficou marcado. Quando o Senhor Jesus voltou, inclusive, que ele passou pelo processo da ressurreição, ele fez questão de manter essas marcas. Ele se apresentou lá para o povo, não mostrou a mão dele, não levantou o lado dele, onde a lança tinha sido transfixada nele, ele mostrou as marcas. O Senhor Jesus fez questão, mesmo no corpo ressuscitado dele, né, de manter as marcas. E o apóstolo Paulo, eu tenho uma coisa em comum com Jesus: o meu corpo também está marcado pela pregação do Evangelho, pelo quanto que eu fui açoitado. Revestistes. Em que consiste ser revestido por Cristo? Em Romanos 3, no verso 13, comportemo-nos quem age à luz do dia, não em desavença, inveja, ao contrário. Tem que vestir, assim a gente vestir dele, né? Então, em Colossenses 3, 12 e 14, Paulo explica melhor ainda: portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O Senhor Jesus não era tudo isso? Era e é, né? Com certeza, ele não deixou de ser, né? Ele continua sendo tudo isso. Então, em que consiste ser revestido por Cristo? Então, parece-nos então que ser revestido por Cristo não é apenas abandonar as práticas carnais, mas saber que morremos para o pecado e agora vivemos para Cristo. Então vamos expressar o seu caráter, o caráter de Cristo, né? Pois estamos revestidos com Cristo. Então, quando nós conseguimos expressar o caráter de Cristo, é porque nós estamos revestidos pelo Senhor Jesus. E quando é que você percebe que você está expressando o caráter de Cristo? Quando é que você percebe? Como é que é? O irmão fala? Certo. Você sabe que eu tenho uma experiência assim? Quando a gente começa a falar e a pessoa fala: você é cristão? Você já percebeu? Então você pode saber que aquela pessoa está vendo quem em você? Ela está vendo Cristo em você.
Então aí você está vestindo, você está sendo revestido de Cristo. Com certeza você já está revestido por Cristo. Porque as pessoas olham em você. Você já reparou que o melhor espelho é o olho da pessoa que a gente está conversando? A gente olha no olho do outro e a gente consegue se ver. Aquilo que ele está vendo na gente é o que nós somos. Ou pelo menos aquilo que está transparecendo. Então, se você quiser transparecer por Cristo, você tem que fazer tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. E vai ter um momento que o caráter de Cristo vai se manifestar em você. Você vai refletir Cristo. E as pessoas vão ver Cristo em você. Aí está dando certo. Aí você foi revestido por Cristo. Funcionando, né? Bom, agora vamos para o paralelo de ideias, né? Às vezes, fazer um paralelo de palavras não é suficiente, né? Então, você vai ter que fazer um paralelo de ideias. Torna-se necessário também fazer um paralelo de ensino, de narrativas que se relacionam com aquilo que foi dito, a ideia, o ensino, a narrativa, né? Quais outras partes da Bíblia que fala sobre isso, né? Vamos lá, exemplo. Jesus, quando instituiu a ceia, disse aos discípulos: bebei dele todos. Todos. Era só para o padre beber? Só para o pastor? Ou é para toda a comunidade que vai ter que beber aquele vinho? Ou aquele suco de uva? Todos, né? Isso. Então, isso significa que somente os ministros da religião devem participar do vinho da ceia? Não. A maior frustração que eu tinha quando eu era católico, né? É que quando a gente ia na missa, e que sempre é a comemoração da ceia, né? A missa é a ceia, não é ceia? Claro, a missa é toda a ceia. Só o padre tomava vinho, meu Deus do céu. Às vezes, quer dizer, eles distribuíam para a gente a hóstia, né? Que seria o pão, né? Claro, a hóstia é o pão, né? Mas o vinho era só dele. Entendeu? Não era assim? Que festa é essa? É assim até hoje, né? Então, para mim, essa é a frustração do catolicismo, né? Toda missa, todo culto deles é comemoração da ceia. Todo, né? Se eles fazem 10 missas no dia, 10 vezes que eles comemoram, né, a ceia, a Santa Ceia ali, né? Até o que é altar na igreja católica é uma mesa. E ali em cima lá tem o cálice, tem o vinho, né? Tem o pão, o padre parte o pão, faz tudo direitinho, né? Muito bom. Realmente a cerimônia é muito bonita, né? Entendeu? Muito bem encenada, vamos dizer assim. Mas na hora de repartir a gente não está naquela mesa, nós não estamos sentados lá, sabe? É só o padre, sabe? Não tem hora errada. Entendeu? E o mandamento de Jesus é que todos têm que participar. A ceia é para todos participarem, né? Então, em 1 Coríntios 11, 23 a 24, né? A Bíblia deixa bem claro. Vamos dar uma lidazinha lá em 1 Coríntios 11, 23 a 29, quer dizer, né? Que fala sobre a ceia. Então, esse é o capítulo que o apóstolo Paulo explica a respeito da ceia. Vamos começar a partir do 23, né? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe.
o pastor ou o padre, ou seja lá quem for, né? Todos. Então, a intenção, no paralelo de ideias, é aclarar textos obscuros com outros textos, de modo que a ideia do escritor bíblico fique evidente, sabe? Esclarecer o que mesmo que ele está querendo dizer, né? Então a gente faz esse paralelo de ideias, paralelo de ensinos. Procura, dentro da palavra de Deus, todas as vezes que é repetido sobre aquele assunto, né? Outro é consultar passagens paralelas, né? Que é o quarto. Exemplo, 1 Pedro 4, 8b. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Daí se pergunta, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas que amor que é esse que cobre uma multidão de pecados, né? É o amor de um homem para uma mulher, do pai para o filho. Que amor? Existem várias formas de amor, não existe? Existe. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 13, esse 1 Coríntios 13 só fala de amor. Não vamos ler isso daqui, que é um pouco longo, né? Não vamos ler todo, né? Em Colossenses 1,4, o apóstolo Paulo repete. Vamos lá. Colossenses 1,4. Alguém se habilita para ler? Amém. Então está falando que tipo de amor? É um amor fraternal. Sabe? Então esse é o tipo do amor que o apóstolo Paulo está se referindo, né? Esse amor fraternal que nós temos pelos nossos irmãos, né? Que fazem parte do corpo de Cristo. Então esse tipo de amor cobre uma multidão de pecados, né? Em Romanos 4:8 fala sobre isso, em Salmo 32:1, em Provérbios 10:12, né? Então a gente lendo todos esses textos, que são textos assim que traz a mesma ideia, são textos paralelos, nós compreendemos que realmente é o amor fraternal que cobre uma multidão de pecados. E através desse ato de perdoar as ofensas continuamente. Quando você convive muito tempo com uma pessoa, o que você vai acontecer nessa convivência? Com certeza. Essa pessoa vai te ofender. Mais cedo ou mais tarde. Toda convivência muito íntima que nós temos, né? Essas coisas assim, sabe? Então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, ou a gente ou acontece as duas coisas que é o mais comum, sabe? Entendeu? Mas como a gente tem, né, esse amor fraternal, então a gente vai perdendo, vai vendo. Então nós já tomamos né, realmente sentido, tomar no sentido indicado pelo e consultar passagens paralelas. Vamos treinar um pouquinho? Vamos.
Testamento, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29. Quem quer ler? E tem um texto, né, que paralelo a esse, que está em Mateus, que é no capítulo. Olha a palavra toda, certo? Como é que é? O que vocês vão ficar? Ou tem um pecado que não é perdoado, ou todos os pecados podem ser perdoados. Existe tradição na palavra de Deus? Não. Então como é que você explica isso? Tem um pecado que não é perdoado. Blasfêmia no Espírito Santo. Certo? E em João 9, ele fala que você pode, se você confessar os pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, qual texto vocês escolhem? Ele perdoa de tudo ou tem um que não vai perdoar nunca? Se você blasfemar com o Espírito Santo, não vai ser perdoado. Não responda não. Existe contradição da Bíblia? Ela pode falar uma coisa num local e outra em outra? A palavra que é verdadeira. O primeiro verso que nós lemos, os primeiros versos lá que nós lemos agora há pouco em Marcos, ou esse que nós lemos agora? Vocês estão escolhendo, é um ou outro. Mas não está dizendo que toda a palavra de Deus é verdadeira? Um está falando uma coisa, está falando outra. É. João 16, 7. Quem quer ler? João 16, verso 7 e verso 8. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês. E eu falo, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas muito de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que
é eleito e justo e também no julgamento de Deus. Quem foi os começos do pecado? Espírito Santo. Espírito Santo. Então, quando a pessoa começa a ser, a gente usou até o termo lá na casa, né? É quando você xinga o Espírito Santo. Sabe? Você xinga. Você faz isso de uma maneira consciente. Você sabe o que você faz. Você tomou a decisão, usando o livre-arbítrio que Deus te deu, você tomou a decisão que você vai ofender o Espírito Santo. E você expulsa ele de você e de perto de você. Certo? O Espírito Santo vai embora. Não vai? Expulsou o Espírito Santo. E essa pessoa que expulsou o Espírito Santo por sua livre, espontânea vontade, né, consciente, ninguém obrigou ele a fazer isso, ele disse o que ele quis, sabe? Ele tomou a decisão de fazer isso. Quem vai convencer ele que ele é pecador? Sobrou quem? Ninguém. O Espírito Santo vai embora. Como é que esse pecador vai se arrepender? Vai se arrepender? Não vai. O Espírito Santo está longe. Ele que nos convence do pecado, sabe? Entendeu? Ele foi embora. Você expulsou da tua vida. A pessoa que existe, né? Do lado do outro, do Espírito Santo. Ele vai embora. Ninguém vai te convencer do pecado. E qual é o destino de uma pessoa que nunca se arrepende? Não, para você é fácil. Não se arrependeu? Certo? Então, por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é Jesus. Então, os pecados nunca acabam sendo perdoados, porque a pessoa que faz isso é expulsa. Até pecar contra Jesus, que ficou, né? Blasfêmia contra Jesus, pode ser perdoado, porque o Espírito Santo ainda ficou. Ele pode cometer os pecados, você pode se arrepender, você pode se consertar com Deus. Mas quando você faz uma blasfêmia contra o Espírito Santo, você não fez volta. Porque ninguém mais te convence que você pecou. Agora, como você sabe que o Espírito Santo não foi embora? Cada um de nós aqui. Para não deixar o diabo nos usar também, né? Usando esse verso. Se você está sentindo um arrependimentozinho, sabe? É porque o Espírito Santo está lá. Se você fez uma bobagem, né, uma coisa muito grande, muito errada contra o Senhor, você se sentiu mal com aquilo, você está arrependido, sabe, de ter feito aquilo, é porque o Espírito Santo não foi embora. E daí você vai se arrepender, vai confessar, e você vai se reatar com o Senhor. Ele vai perdoar. Uma palavra, ela confirma na verdade. Agora foi aplicado o que? A princípio, uma passagem paralela? Isso, exato. Entendeu? Todos os princípios, sabe? Não só um, né? E a palavra e a sua interpretação, a exegese, fala, né? A sua interpretação é verdadeira. Contra um ou outro é porque já está. Tá? A exegese verdadeira, ela ocorre de acordo. E nunca esqueça, a autoridade da Bíblia. A Bíblia nunca fala uma coisa que não é verdadeira. Tudo é verdadeiro. Às vezes elas parecem contraditórias, mas não são. Quando você vai pesquisar mais a fundo, você descobre que elas uma complementam a outra. Certo? Tem um entendimento maior. Mesmo passagens tão polêmicas como essa, né? E essa é polêmica. Eu, pelo menos, demorei muito tempo para conseguir ter revelação, né? Com relação a isso, sabe? Mas
tal, né? O sistema fotográfico, eu também, né? A sarça ardente, né? Que eles consumiam, né? O povo estava pegando fogo, né? A nossa consumia o arbusto, que continuava queimando, na Beltania, as colunas de fogo que eram lá no deserto, né? Que o povo de Deus, os hebreus caminhavam, né? Iluminados por aquelas colunas, as nuvens também, a Beltania, são manifestações de Deus, manifestações físicas de Deus, né? Entendeu? Os princípios teológicos, né? A teologia procura tirar conclusões sobre vários tópicos amplos e importantes presentes na Bíblia, né? Por exemplo, um tópico, né? A que se assemelha a Deus? Outro tópico, qual é a doutrina da salvação realmente válida? Certo? Então são tópicos, né, que a gente vai tirando da palavra de Deus, né? Os princípios teológicos são aquelas regras que tratam das formulações que levam, né, às formulações dessas doutrinas, né? Então, por exemplo, como podemos afirmar que uma determinada doutrina seja verdadeiramente, né? Resposta: se ela não ofender nenhum dos princípios de interpretação. O que você perguntou agora? Se nós estamos vendo. Então, se uma doutrina realmente bíblica é verdadeira, né? A sua exegese está sendo correta, se você está vivendo um sentido verdadeiro bíblico, ela não pode ter nenhum dos princípios. Ela tem que considerar todos. Todos. Não tem como, né? Então, o objetivo, né? É formar e fortalecer as convicções pessoais, né? Então, a característica mais marcante na vida dos grandes homens, mulheres, né, de Deus, são suas convicções teológicas, pois essas geralmente geram os grandes ministérios, aquela obrigação que você tem que fazer uma coisa, né? Os grandes ministérios são gerados justamente por isso, né? Então, o desafio, existe trabalho duro, exame cuidadoso, completo na palavra de Deus. É duro ler a Bíblia de ponta a ponta? Mais difícil ainda é você obedecer, né? Ler uma coisa, compreender, né? Mas obedecer, né? Isso é difícil. É o senhor desafio. Então, os estudos doutrinários são a espinha dorsal das convicções espirituais. Sabe? É aquilo que morre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, justamente por isso, né? Então, por exemplo, assim, quando há doutrinas conflitantes, como essa, aparentemente conflitantes, veja só que nós deixamos entre parentes, né? Então, nós não devemos tentar seguir uma conciliação, sabe? Né? Nós devemos pregar a doutrina certa, a pessoa certa, né? Então, vamos lá. Primeiro, abra 1 Timóteo 2,4 e depois Mateus 28, 19 e 20, né? Primeira Timóteo 2,4. Certo. Então, Deus quer que todos sejam, deve pregar o Evangelho para todos. E como é que está escrito? E vos ele está falando. Não é contraditório também? É ou não é?
aparentemente contraditório, mas tem um limite, né? Você lembra da história lá, as pessoas lá que têm seu espírito, né? Já todo ressecado, porque tomou a decisão e resolveu blasfemar com o Espírito Santo, não quer ver de jeito nenhum. Não adianta você pregar para uma pessoa dessa. Se o Espírito Santo não foi na sua frente, não desceu pela pessoa do pecado, qualquer tentativa de você evangelizar essa pessoa vai ser impossível, sabe? Não vai dar certo de jeito nenhum. Então, tem outros casos, realmente, para essas pessoas, não pode você pela palavra, sabe? Nós só vamos lá, vamos torcer pela palavra e vamos usar contra você ainda, sabe? Entendeu? Vai acontecer isso. Então, Deus espera para todos os seus salvos. É desejo dele que todas as pessoas tenham salvo. Entendeu? Mas tem algumas pessoas que não tomaram a decisão de não ser salvo de jeito nenhum, expulsaram o Espírito Santo da vida dela, não permite que ele chegue perto dela. Não tem como. Mas a pessoa realmente ela já se decidiu. Mas essas são as que são passadas por nós. Olha, não permita que a lógica humana nos force a dizer que a Bíblia disse, que não disse, ou que não disse o que disse. Entendeu? Aí tem aquela questão muito polêmica, né? A questão do divórcio também, né? A Bíblia está falando que isso pode casar. Vocês dois filhos não podem casar de novo. Certo? Entendeu? É isso que ela está falando, né? Agora, eu conheço muitos casos de pessoas que são muito assim, espirituais mesmo, né? Que passaram por esse processo e casaram de novo. Quem é capaz de criticar o meu processo? Eu, né? Confesso que não tenho um conhecimento total, né? Será que realmente o casamento é um casamento pessoal do Senhor mesmo, sabe? Eu acho que parece que tem sido, né? Entendeu? Então pelo menos eu não critico de jeito nenhum que eles vão tomar essa decisão, sabe? Se Deus colocou no coração dele que ele quer casar de novo, eu não vou criticar, não sei se vocês criticam, mas eu não. Não viole princípios de interpretação aqui, não viole um princípio de interpretação aqui de justificar o outro, né? De novo a gente fez ali lá, nós precisamos considerar que todos podem fazer uma interpretação válida, né? Todos os princípios gerais, gramaticais, especiais, seria da próxima aula, né? Entendeu? Então, os princípios da lógica. É fundamental entender corretamente o que diz cada passagem. Por exemplo, em vários locais do Novo Testamento, outros princípios que o cristão não está debaixo da lei. A lei de Moisés, né? A lei do Velho Testamento. Então, Romanos 3:28, o apóstolo Paulo afirma isso, Gálatas 5:18, vamos continuar? Então lá, Romanos 3:28. Agora, Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Então, em vários locais, né? Exato. Isso, né? Então, ao aumentar as declarações, muitos podem concluir que a graça de Deus nos livra da obrigação de viver uma vida disciplinada e santa. Mas sim, muita gente não conclui isso. Conclui. Lembra uma vez que eu fui na videira, o apóstolo pastor Luiz, chama ele de apóstolo já, né? O pastor Luiz lá, ele prega muito sobre a graça, né? Ele usou muito, né? Graça, né? Então esse irmão que saiu todo eufórico lá dentro, falou, não, tá bom, agora eu estou bem, estou na graça, né? Posso fazer o que eu tenho que entender, posso fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso e mais, depois você vai provar, você não pensa, Deus vai fazer isso, né? Eu estou na graça, eu estou na graça, né? Alguma coisa está errada, né? Isso eu entendi, né? Na pregação, né? Será que é verdade? Você está na graça, você pode fazer tudo? E Deus tem que perdoar? Não. Não é bem assim.
Então eu vou ler para vocês assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Entendeu? O próprio apóstolo Paulo frisa, né? A gente recebe, né, esse presente maravilhoso de Deus, que é a salvação, tal, né? É claro que durante a nossa caminhada a gente vai pecar muitas vezes, mas que pelo menos seja involuntário, certo? Daí então ele continua assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Certo? Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. A gente não tem que usar esse presente que Deus nos deu, né? Que chama graça, esse favor que Deus nos deu, para continuar pecando. Sabe? Se por acaso acontecer, a gente tem que ser rápido e se consertar com Deus, né? Pedir perdão, mas voltar a caminhar os caminhos, né, de Jesus, né? Que Ele sempre seja o nosso norte, o nosso exemplo. Então, é fundamental entender corretamente o que diz cada passagem. Um estudo tópico da Bíblia se mostra muito útil para um correto entendimento. Você toma um tema, ideia, o ensinamento e estuda todas as passagens sobre aquele assunto. Um estudo tópico, né? A gente deve fazer de muitas e muitas passagens. Vamos acordar? Eles são especializados em dramas, né? Continuando o nosso estudo, né? Todo mundo bem acordadinho, né? Bem esperto. Então, eis aqui 3 espécies de estudos paralelos. Paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos doutrinários, né? Então, vamos falar primeiro paralelos de palavras, que a gente já tinha até no outro princípio, se lembra, no gramatical, a gente já tinha falado isso. É quase como uma repetição. O teológico, ele repete o gramatical, sabe? Então, recorre-se a referências de uma palavra. Usa-se concordância bíblica, dicionário bíblico, para você achar as palavras. E que nem eu falei para vocês no começo, usa um recurso do celular mesmo, sabe? Entendeu? Escreve lá a palavra que vocês têm dúvida, vê onde que está em toda a Bíblia, começa de Gênesis, vai até Apocalipse, e compara com aquele texto que vocês têm dúvida, onde que aquela palavra está sendo usada, né? Então aí você tem um paralelo de palavras, né? Então é uma repetição do princípio gramatical, isso daqui no meu entendimento, né? Então, paralelos de ideias. Estuda-se as passagens que tratam do mesmo assunto. Não, exemplo, por exemplo, a questão da autoridade no sentido global, né? Isso foi a outra disciplina que nós ministramos aqui, né? E a autoridade espiritual falava sobre isso. Então, ó, esses capítulos foram exaustivamente estudados naquela disciplina, né? Mateus 21, Gênesis 3, Números 16, a gente estudou muito, né, na disciplina de autoridade espiritual a respeito disso. Não vamos ler todos esses capítulos agora não, né? Senão a gente não vai embora tão cedo, né? E, por fim, os paralelos doutrinários. Estuda-se as grandes doutrinas da Bíblia, por exemplo, né? Os atributos de Deus, a natureza do homem, né? A redenção, a justificação, a santificação, né? São os paralelos doutrinários, né? Então, um tipo de estudo, né? O estudo pode ser indutivo e pode ser dedutivo, né? Então, um estudo indutivo. Nesse tipo de estudo, reúne-se todas as peças de informação para depois extrair uma conclusão, né? Então, o exemplo aqui que nós damos do quebra-cabeça é muito, né, adequado. Então, é semelhante a uma montagem, um quebra-cabeça. Raciocina-se das partes para você chegar no todo. Uma pecinha aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Então, você vai pegando os textos da Bíblia e vai juntando um com o outro, como se faz um quebra-cabeça, e você consegue chegar, né, indutivamente aquilo que a Bíblia quer falar a respeito, aquilo que Deus quer falar a respeito daquele tema, daquele assunto, sabe? Então é o raciocínio indutivo, né? Por indução você chega
a verdade que Deus quer. E o outro tipo de raciocínio é o oposto, é o raciocínio dedutivo, né? Nesse método você estuda o ponto de partida, que é o todo, você parte do todo, para você conseguir o quê? A partir desse todo, decifra-se o enigma das peças menores a partir da visão global. Então, você vai do todo para a parte, do grande para o pequeno, né? Então, vai-se do geral para o particular. Entendeu? Um exemplo mais que eu sou apaixonado é esse daqui que o Senhor Jesus expressou, né? Mesmo, o Senhor Jesus usou essa técnica, né? Que está lá em Marcos, no capítulo 12, versos 26 a 27. Vamos ler, então? Amém, isso mesmo. Então, a primeira premissa, Deus é Deus de vivos, certo? Deus é um Deus de vivos. Esse é o geral, o global. A segunda premissa, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, se Deus é Deus de vivo e Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que está Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos ou mortos? Vivos. Hoje? É hoje que eles estão vivos? Sim, com certeza, é hoje, né? E aonde que eles estão vivos? Lá no céu. Estão morando junto com o Senhor, vivos, né? Se lembra que nós estudamos, acho que foi na aula passada ou retrasada, aquela parábola, né, do rico e do Lázaro? Não falava sobre o mesmo assunto? A parábola? Quer dizer, o Lázaro morreu, né, no caso, e foi levado para o seio de Abraão, foi levado para o céu. Vivo, ele estava vivo, Lázaro? Consciente? Estava consciente? Estava consciente. Lá no céu. O homem rico, né, aquele que a gente não sabe o nome, ele morreu também e foi levado para o inferno, né? Para o Hades, né? Está escrito, né? Foi levado para o Hades. Ele estava vivo, embora ele não fosse de Deus, ele estava vivo. Lá no inferno ele estava vivo. Tanto é que ele estava se comunicando, né? Com Abraão e com Lázaro que estavam lá no céu, certo? Vivo e consciente, né? Que ele pediu, inclusive, e tal, para que o Lázaro, né, levasse pelo menos uma gota de água para cada língua dele que estava seca, ou seja, estava sofrendo muito lá no Hades, né? Entendeu? E depois, já que não se permitia que fizesse isso, né? Ele pediu para que Abraão permitisse que o Lázaro, né, ou um anjo, ou alguma outra pessoa, voltasse aqui na terra para contar para os irmãos dele, né? Que aquilo que estava escrito na palavra de Deus era verdadeiro, né? Que o inferno era de verdade, que o Hades existia de verdade, que o céu existia de verdade. E de acordo com as decisões de cada um, eles podiam ir para um lugar ou para o outro. Então ele não queria que os irmãos dele passassem por aquele constrangimento que ele estava passando lá no inferno, o homem rico, né? Então, quando é que vai acontecer a ressurreição? Logo depois que a gente morre, como aconteceu com Abraão, né? Com Isaac e com Jacó. Para aqueles que são eleitos para a primeira ressurreição. Certo? Agora vai ter um grupo que vai ficar dormindo mesmo. Ele vai ficar morto, né? E vai ficar para a segunda ressurreição. Eles vão, na minha época chamava segunda época, né? Não é assim? A segunda ressurreição. Daí eles vão ser, depois que passar o reino, os 1000 anos, aquelas coisas todas, daí eles vão ressuscitar também, daí eles vão passar por aquele julgamento do trono branco, né?
E ainda, pelo que eu entendi, desse grupo ainda, vai ter pessoas que vão poder ir para o céu, sabe? Um grupo, né? E o outro que não tem jeito mesmo, aí vai ser lançado no lago de fogo, né? O Geena, né? No caso. Daí eles vão passar pela segunda morte, a morte eterna, né? Até a alma vai morrer nessa hora, sabe? E o mesmo local que o diabo, os seus anjos, né? Os anjos do mal, todos os demônios, vão ser lançados também. O inferno vai ser lançado ali, sabe? Naquele lago de fogo, certo? Então já tem, além de Jesus, que é humano também, né? Que ele é divino e humano, que está vivo lá no céu, existe mais alguns seres humanos que estão vivos lá no céu? Hoje? O que vocês presumem? Tem. Já está dizendo lá que pelo menos esses três estão lá, né? O Abraão, Isaac e Jacó. E eu acredito que eles não estão sozinhos, né? Lá em Apocalipse não tem aquela passagem que fala dos anjos, né? Aliás, das almas que estão debaixo do trono, orando, né? Essas coisas assim. Tem muita gente que já passou por esse processo da primeira ressurreição. E daí? O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essa onda, né? Entendeu? A gente não pode perder esse trem, sabe? Quando a gente morrer, tem que ver se vai direto lá para o céu logo, né? Não ficar esperando a segunda ressurreição, não, né? Tem que ir de primeira, sabe? Entendeu? Pegar o caminho, né? Dessas pessoas que foram bem-sucedidas, do Abraão, do Isaac e do Jacó. Nós temos que fazer a mesma coisa que eles. Nós temos que seguir o caminho deles, certo? Então diz que o problema, na verdade, não é nem morrer, né? O problema é ficar para a segunda época, né? Não é assim? Primeira. Então, o estudo indutivo da Bíblia é extremamente importante no desenvolvimento das convicções cristãs, certo? Estudando as partes, capta-se um retrato cada vez mais claro do todo, né? Então, as convicções do cristão, adquiridas no estudo sistemático das doutrinas bíblicas, formarão um caráter resistente às provações. A fé não provém do ouvir dizer, mas sim das convicções adquiridas pela experiência pessoal, né, de cada um com o Senhor. A fé não vem dessas experiências? Deus nos permite essas provações todas que a gente passa nesse mundo, para quê? Para que a nossa fé vai se fortalecendo, vai aumentando, vai se solidificando, cada vez maior, cada vez mais forte. Por isso que a gente passa por tanta provação, né? Concluímos os princípios teológicos, né? Eu tinha, como nós temos uns 15 minutos ainda, eu vou começar a adiantar a aula que a gente tinha dado que a gente tinha separado, né, para a próxima vez, sabe? Daqui 15 dias. Então vai ficar menos coisa para a gente fazer nesse dia aqui. Vai ser um dia meio atribulado pelo jeito, vai ser muita coisa para falar. Mas antes, vamos ver se eu tenho mais algum vídeo guardado aqui, né? O cachorrinho dele que eu comprei o do Carlinhos, lembra? Mas que ele só gosta de adulto, né? Comprei. Comigo. Mordeu o menino. Tínhamos sabe? Também eu era apaixonado por aquela cachorra, né? Imensa assim, sabe? Bonita, né? Entendeu? Nós fomos mostrar Lucas para a cachorra, né? Ela pegou e ficou com aquele cara de quem ia morder o menino, sabe? Entendeu? Aquela
Então, vamos falar um pouquinho de especial. Então, nós vamos adiantar algumas coisinhas hoje, né? E daí fica menos para a próxima aula. Então, hermenêutica especial são princípios de interpretação que se aplicam a textos bíblicos específicos, sabe? Entendeu? Como a gente falou, né? Então, daí a gente tem as figuras de linguagem que são usadas nesses textos, né? A figura aqui, a figura é meramente uma palavra ou frase colocada de uma forma diferente do seu emprego ou sentido original e simples. Exemplo, né? Está chovendo canivete. Será que está chovendo canivete mesmo? As pontinhas tudo para baixo ainda, né? Caindo. Entendeu? Quer dizer que é tão forte que parece que está chovendo, né? Assim, né? E que é né? Bom, eu não sei chover canivete, mas alguém quando eu morava no Paraná e começava aquela uma vez a gente estava jogando bola, começou a chover granizo, mas aquela pedra batia em cima da cabeça da gente, mas doía tanto. Não era canivete, era chovendo pedra mesmo, sabe? Eu sei que eu tive que colocar a camisa assim como se fosse tipo um guarda-chuva, não para não molhar, né? Mas para a pedra não bater tão forte na cabeça, né? Para dar conta. Ficar debaixo da pedra é doído, é horrível, né? Então, outra expressão que o pessoal, o chá está fervendo, né? O chá está fervendo. Então, quando uma chaleira com água, né? Para ferver, para depois. Entendeu? O chá não está feito ainda. Ele só vai ser feito a hora que você pegar, colocar o saquinho do chá, colocar na xícara. Naquele momento, a água, né? Da água da chaleira já ferver, é a água do chimarrão pelando, né? Muito quente, né? Está muito quente. Apesar da minha mulher ser gaúcha, eu nunca aprendi a tomar chimarrão. Sabe por quê? Sempre queima a língua. Eu não gosto de bebida muito quente. Mesmo o chá, quando vou fazer chá na casa, chá, né? Eu faço chá, coloco na xícara, tal, essas coisas, depois boto uma pedra de gelo. Com gengibre, um gelo feito com gengibre, para ficar mais gostoso, né? Poder esfriar o chá para eu dar conta de tomar, né? Bebida quente para mim é só um terror, eu queimo a língua mesmo, né? Alguém tem esses problemas de queimar a língua com chimarrão? Você tem também? Então, tá vendo? Você sabe o que é, né? É ruim a língua, né? Eu achei até que o casamento podia não dar certo no começo, né? Que ela tomava chimarrão e eu não tomava. Não tinha jeito de tomar chimarrão com ela, né? Entendeu? Mas nunca me acostumei, né? A gente já continua não tomando chimarrão com ela. Quase. Mais de 30. Mais de 30, né? Isso. Então, e por que usar figuras de linguagem? De modo mais interessante, né? As figuras de linguagem, elas dão vida ao texto, sabe? Elas fazem aquele texto ficar mais interessante. Sabe? O argumento é tão estapafúrdio, essas coisas assim, ninguém vai engolir o que você está falando. Ninguém vai engolir isso, né? Outro assim que a gente usa muito,
Brava, brava, brava. Então, dá vida. Jesus era Deus, era para expressar as características de Jesus. Tem segurança, ao contrário de todos os animais, né? E ele poderia ter essa segurança. Isso não é comparado só com ele, né? Foi comparado a outros animais também. Só o outro foi comparado. Leão, frente. Tem um, até que é bem interessante, né? Ele não teve outro vídeo de Jesus que comparado. Cordeiro, leão, ou o terceiro? A cerveja. Então a cerveja do Moisés, que foi. Então não é só o diabo, Satanás, que foi comparado com a cerveja. Jesus também. Aquela cerveja também. Ela representava o Senhor Jesus. Então, as figuras de linguagem, elas apresentam cor e vida, né? O Senhor é minha rocha. Jesus era uma rocha de verdade? Não, não é verdade. Mas quer dizer que o Senhor era o quê? Forte, tinha barato, né? Você podia confiar nele, pode construir sua casa em cima, sabe? Entendeu? Você nunca vai cair, né? Essa casa nunca vai cair, então foi construída sobre rocha, né? Tinha barato. As figuras de linguagem, elas chamam a atenção daquilo que está sendo falado, né? Então, um exemplo aqui, a língua é um fogo, está lá em Tiago, 3,6, né? A língua é um fogo. Tiago, né, falou, na série da língua, né? Então, ele falava dos problemas que a língua poderia ser do ser humano, né? Então, ele comparou a língua com um fogo, uma coisa destruidora, né? Poderia destruir mesmo, sabe? Então, ele usou essa figura de linguagem, a língua é um fogo. As figuras de linguagem, elas podem se escolher os abstratos ou intelectuais e ser mais concretas, sabe? Mais concretas, né? Então, outro exemplo aqui, por baixo de ti, estende os braços eternos, né? Deuteronômio 33, 27. O que Deus está querendo dizer através dessa frase aqui? Por baixo de ti, estende os braços eternos. Deus, dele, né? Deus coloca os braços embaixo da gente. Os braços Deus faz isso com a gente, né? Então, as figuras de baixo ficam mais bem registradas na memória. O ser humano é muito propenso a guardar na memória essas coisas que são mais assim, dramáticas, né? Isso que a gente usa. Por isso que na propaganda, quando está a propaganda que nós passamos, eles usam assim, muito drama. Porque o drama fica. Qual era o objetivo daquela propaganda? Era pensar que aquela vez que estava dizendo acabou, porque ele entende o cara que necessitava. Ele entende uma palavra excelente para você quebrando, perdido, essas coisas assim, sabe? Então eles usam o drama para fazer o negócio dele, tá? Ele é especializado em dramas também, né? Entendeu? Agora o exemplo bíblico, né? Como vaca rebelde se rebelou Israel, em Oséias 4,16. Você já viu uma vaca rebelde? Tem que. A vaca do. Então, uma vaca rebelde. O cara vai tentar ler. Então, o vaqueiro vai tentar. Ele usou essa figura para comparar com como era o povo de Israel. Então, os povos de Israel cresceram muito mesmo, não é? Ele poderia ter declarado
o exemplo bíblico, né? O Senhor é teu pastor. O Senhor é teu pastor. Então, transmite a ideia de que o nosso relacionamento com Deus é semelhante àquele que existe. O pastor